CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Tenham todos uma tarde muito abençoada. Boa tarde também aos nossos companheiros da internet. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está aqui e não conhece ainda, né, temos nossas redes sociais, né, o Facebook, que passa ao vivo, o Instagram, e o YouTube, que por uma contingência de número de inscritos, ainda não podemos passar as palestras ao vivo. Mas assim que acaba, depois que acaba a palestra, o companheiro coloca a gravação também no nosso canal do Centro Espírita Altivo Panfiro. Então, compartilhem aí, indiquem para seus amigos. No nosso site também, centroespiritaativopanfiro.com, tem lá todas as informações sobre os cursos da casa, sobre o movimento da casa, sobre a obra social. Falando em cursos, né, só para relembrar, temos cursos todos os dias, com exceção da sexta-feira, que é um curso só para médiuns, né, restrita, uma reunião restrita. Mas temos todos os dias, temos obras de Allan Kardec, inclusive a Revista Espírita, que foi hoje 9 horas da manhã. Temos obras da Dona Ivone Pereira, né? Nós estamos estudando atualmente Recordações da Mediunidade, quinta-feira, às 5 horas, mas também aos domingos, às 8 horas da manhã, o livro magistral, psicografado por Dona Ivone, Memórias de um Suicida. É muito importante que a gente conheça esse livro e que a gente recomende também. E temos também outros cursos, né, obras de Leon Denis, de André Luiz. Temos aí uma gama bem completa de cursos, né? Falta de tempo não é desculpa para não estudar. E é importante o estudo, porque aqui a palestra é agradável, a gente ouvir o conhecimento que o companheiro preparou o estudo com todo amor, com todo carinho, né? Hoje, especificamente, vai ser sobre o nosso querido codificador, nosso Allan Kardec. É uma palestra comemorativa, né, a seu aniversário de nascimento, que foi no dia 3 de outubro. Nosso companheiro Luiz Alípio vai trazer toda a pesquisa que ele fez sobre o nosso codificador, nosso Allan Kardec. Mas é muito bom os cursos, porque no curso a gente pode perguntar. Aqui na palestra, pela dinâmica do horário, dos passes, não tem como a gente fazer isso. Porém, durante os cursos, a gente está no curso, surge uma dúvida, a gente levanta o dedo e aí a gente aprende mais, né? Nessa troca também muito, muito boa, muito produtiva. Falando sobre obra social, todos já sabem, né? Para quem está vindo a primeira vez e ainda não sabe, mas nós temos a obra social Antônio de Aquino, que funciona todos os sábados, então a partir das 8, 8h30, as mães já vêm chegando com as crianças, tomam café, depois almoçam antes de sair. Além desse sábado, né, atividade do sábado, nós temos atividade, cursos para elas e para as crianças, aula de apoio segunda-feira, quinta-feira também. E fora os dias, né, da semana que elas vêm também assistir às aulas, e aí tem que tomar um cafezinho, comer um pãozinho, né, porque muitas não têm o que comer, onde comer. É muito triste, mas a gente faz a nossa parte, né? Quem puder, quando for ao mercado, traz um quilinho de alguma coisa, né? Traz um pãozinho, uma manteiga, o que for, né? Um café, um açúcar, já ajuda bastante. Quem não tiver disponibilidade de vir a casa, mas quiser fazer a doação, no nosso site tem toda aí a indicação da número de conta, Pix, todos esses dados. E quem de todo não puder doar, né, nada materialmente, doe suas orações, suas preces, porque muito nós precisamos. E aí nós temos também aqui a festa de Natal, todo final de ano. Nós fazemos uma festinha humilde, simples, mas com muito amor para as nossas crianças, e elas ganham uma bolsinha de Natal. Tá? Esse ano já tem aqui, além do nome da criança, a fotinho da criança, então dá para a gente ver, né, a quem a gente está apadrinhando. E a gente pede, quem puder, claro, né, que pegue, que ajude, né? Tem aí até o dia final de novembro, dia 20
e 6 de novembro para entregar, então é bastante tempo. E aí eu dou até uma sugestão, que às vezes a pessoa não está podendo sozinha arcar, mas aí pega, divide com uma colega, divide com o irmão, com a cunhada, cada um vai comprando uma coisinha. São coisas simples, né? Produto de higiene básico, uma roupinha também, uma mochila no caso de um adolescente, ou um brinquedinho para uma criança, né? São coisas simples, mas que agradam muito ao coração das crianças e também ao nosso. Quem desejar atendimento fraterno, por favor, após a reunião pública, permaneça em seus lugares que vai ser atendido. Pedimos que, por favor, desliguem os celulares, coloquem no modo silencioso. Quem precisar atender, pode ir lá atrás atender. Verifiquem também o alarme, né? Porque até outro dia aconteceu comigo. Às vezes a gente coloca o celular no silencioso, mas esquece que tem um alarme. Aí, às vezes, é um alarme de tomar remédio, alguma coisa. Verifiquem também, só para não atrapalhar o raciocínio do companheiro, né? E é isso, né? Vamos então agora, na hora da sustentação dos passos, a nossa companheira Conceição Veloso vai fazer o comentário sobre a lição 87 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos ler agora, para que a gente possa harmonizar o nosso pensamento, o nosso sentimento, para a gente fazer a nossa prece. A lição de número 87 tem por título: Por que dormis? E tem uma citação aqui de Lucas sobre uma fala de Jesus. Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aí comenta Emmanuel. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações em pesadelos ou fantasias. Vamos então fazer a nossa prece de início da nossa reunião, mentalizando a figura doce do nosso meigo Rabi da Galileia, nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos nos dirigir a Ele dizendo assim: Senhor, te pedimos, Senhor, nesse instante, que possamos estar em sintonia contigo, Mestre amado, em sintonia com esses mentores amigos que nos trouxeram até aqui nesta tarde. Sustenta, Senhor Jesus, a cada um de nós. Sustenta o trabalho da cura que já está a se realizar na sala, para que todos, Senhor, todos que aqui estejam, saiam daqui hoje mais fortes, mais saudáveis, mais despertos em espírito.
querido altivo, professor José Jorge, cubra o nosso irmão Alípio, que já bem os conhece, para que ele possa falar com o seu amor no seu coração, que eu tenho certeza que ele tem, pelo nosso mestre de Lyon, nosso Senhor Allan Kardec, como diz a nossa companheira querida Lúcia Moreira. Que sejamos todos nós abençoados nesse instante, que também a nossa companheira Conceição, que vai fazer uso da palavra, sustentando os passes, que também ela, assim, possa receber a intuição, o amparo dos amigos diretores dessa casa. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes. Graças a Deus. Vamos agora desejar, enviar as melhores vibrações de amor, de carinho para o nosso companheiro Luiz Alípio, que vai nos trazer Allan Kardec. Que Jesus te abençoe, Alípio. Obrigado, Noá. Queridos irmãos, queridas irmãs, nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, boa tarde. Que Jesus nos envolva nas tarefas que nos propomos a realizar em seu nome. Eu me chamo Luiz Alípio e aqui estou hoje para compartilhar esse estudo com vocês. Como não se trata de uma exposição dialogada, em que vocês não poderão trocar comigo as dúvidas, mas poderão usar a palavra, a linguagem dos espíritos, ou seja, a linguagem do pensamento e a linguagem do sentimento principalmente, para que possamos todos estarmos envolvidos no sentimento desta casa, sentimento de amor, que norteia toda a estrutura basilar desta casa. Que possamos aproveitar efetivamente, porque no momento que aqui estamos, a espiritualidade atua sobre cada um de nós, buscando sanear as nossas mentes, os nossos corações, para que eles encontrem um terreno fértil para semear a cura de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Bem, conforme a Eloá afirmou, diferentemente das quartas-feiras anteriores, em que aqui estudamos o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje iremos fazer um estudo, um preito de gratidão a este Espírito que aqui esteve conosco e nos deixou um verdadeiro legado, uma verdadeira herança para a nossa felicidade real, a busca do nosso eu interior, o nosso querido Allan Kardec. Quando nos preparávamos para o estudo deste tema, uma ideia, um pensamento veio à minha mente. E, desta forma, pude perceber a intuição, a inspiração dos benfeitores espirituais, porque a ideia, essa mensagem que chegou não era minha. Então eu percebi claramente essa influência deles sobre cada um de nós. A mensagem que ele nos trazia, a mensagem do Novo Testamento, que consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Também consta no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 3. Eu vou pedir até para Eloá o Evangelho para me dar uma lidinha. Que ele nos diz, Jesus já percebendo, com a sua presciência e a sua visão dupla, ele nos trouxe, já prevendo os acontecimentos que adviriam, como que a preparar aqueles corações, os seus discípulos, os seus apóstolos, para o que viria pela frente, naquela chamada a ceia, a grande ceia. Ele já prevendo o que iria acontecer. E ele nos traz a seguinte mensagem.
que consta no Evangelho de João, tá? Capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Ele nos diz: se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. A gente observa nas palavras do Cristo, quando ele começa aqui, dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos. Será que nós amamos o Cristo como ele de fato nos amou? Aquele amor incondicional, todo aquele que ele demonstrou, exemplificou, não apenas discursou, mas vivenciou todo aquele amor por cada um de nós. E ele pede para que guardássemos essas suas lições. Não guardar aqui, porque eu até posso decorar aqui e falar para vocês, mas guardar aqui no coração. E no momento adequado, a gente empregar o Cristo que já vive em nós. Ele sabia tanto que iríamos esquecer, porque ele, ao final, ele diz aqui, ó: vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ele não nos disse tudo, porque nós, ainda na nossa puerilidade, nossa infantilidade como espíritos, não iríamos compreender toda a extensão da lição que ele teria que nos trazer. Mas até mesmo aquela que ele nos ensinou, a gente ia transmutar, a gente ia se equivocar e a gente iria adulterar, como fizemos, sim, ao longo de 18 séculos. A Idade Média, que é conhecida pela a fase das trevas, como os cristãos que foram aqueles perseguidos na época, os primeiros cristãos passaram a perseguidores. Nas cruzadas, nas guerras ditas santas, na Inquisição, naquela fatídica noite de São Bartolomeu, em que os cristãos torturaram os hotentotes, que eram os protestantes. Então nós esquecemos, sim, não guardamos, e precisava que alguém viesse nos relembrar. E esse Consolador chegou após 18 séculos, já estava no momento adequado para que nós conhecêssemos, através do Consolador, esta verdade que viria. Quando Jesus diz a respeito do amor, a gente recorre lá ao nosso livro de cabeceira, o nosso livro dos Espíritos, na questão 886, em que Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O primeiro, benevolência, boa vontade de fazer o bem para com todos. Às vezes eu me deparo que eu não consigo nem sair do portão. Eu já não pratiquei essa benevolência sob o teto onde eu me encontro, junto àqueles que eu fui convidado a reencarnar, a desenvolver o sentimento de fraternidade, solidariedade. Não consigo nem chegar, às vezes, no vizinho, quanto mais no local de trabalho, na sociedade como um todo. É para a gente refletir. Benevolência para com todos. Eu não vou nem continuar os outros dois, porque o pessoal vai sair daqui deprimido. Então é melhor eu parar por aqui. Mas é para a gente pensar. Essa frase ecoa no meu ouvido, na acústica da alma, permanentemente. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar. Então, na data prevista, nós vamos agora, quando nós falamos aqui em Allan Kardec, né? É a nossa aula de hoje, nosso estudo de hoje, nós imaginamos, né, falar de Hippolyte Léon Denis Rivaio, ou o nosso Allan Kardec.
É um motivo de muita alegria por estarmos hoje em uma casa espírita séria, que nos acolhe para comemorar o aniversário de nascimento dele. Há 218 anos atrás, ele renascia na cidade de Lyon, na França, aquele que seria o nosso educador e o nosso consolador. Então a gente fica percebendo que essa data é importante para a gente. A data do seu nascimento, foi ontem, 3 de outubro de 1804, quando ele renascia, professor Rivaio. E nós, ao falarmos dele, na realidade, ora vamos falar de professor Rivaio, ora vamos falar de Allan Kardec. Mas, na realidade, estamos falando de um espírito empreendedor, que nos trouxe uma nova visão da vida no mundo dos espíritos, nos trouxe também uma nova visão das leis divinas, e nos trouxe uma nova visão das lições, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu falo na nova visão da vida no mundo espiritual, é esse mundo que nos envolve. Eu vou fazer um paralelo para a gente fazer uma pequena comparação, para a gente entender como Kardec, ele desvendou, ele devassou o mundo invisível, que tinha uma influência muito forte sobre todos nós. Meados do século XVIII, ainda um contemporâneo de Kardec, um cirurgião chamado Inas Samuels, ele trabalhava em um hospital, numa ala de parturiente, ele fazia partos. E ele constatou que o índice de óbitos era muito grande naquele hospital. Se buscou várias causas e não se chegava a uma conclusão. E ele pôde observar que os médicos ali naquela época, quanto mais com sangue no jaleco, eram os considerados mais experientes. E utilizavam os mesmos instrumentos que utilizavam nos estudos de anatomia, utilizavam também durante os partos que realizavam. E ele tentou convencer a administração do hospital a que se fizesse uma higienização nos instrumentos, uma esterilização nos instrumentos, mas ele encontrou sérios obstáculos. Não conseguiu convencer a direção a ponto de ele ser mandado embora. Só que o substituto que ficou no lugar dele, durante um parto, ele se cortou com bisturi e também foi infeccionado naquela chamada febre puerperal e vem a desencarnar. E ele retorna. No que retorna, ele comprova que ele estava com a verdade. Ele passou ali a esterilizar e, através do exame no microscópio, ele pôde constatar um mundo invisível que antes não se via. Olha só, um mundo invisível que só foi visto através do microscópio, que antes não acreditavam que existia e que interferia e influenciava na vida e da saúde das pessoas. Kardec também. Só que ele utilizou um outro microscópio, a mediunidade, a instrumentação da mediunidade. E conseguiu trazer para nós todo esse mundo invisível que também influencia permanentemente em nossas vidas. Eu não citei no início do nosso estudo que eu recebi uma influência da mensagem que eu deveria trazer, e sequer eu estava pensando nessa mensagem, pelo menos no início, para dar um passo para o nosso estudo inicial. E isso é uma realidade. E, na realidade, então, nós não conseguimos ainda identificar quem é esse espírito valoroso e grande trabalhador da seara do Cristo. Ainda não conseguimos mensurar a capacidade dele. Nós temos até notícia de que tenha sido um professor, de que ele foi o codificador, mas desse espírito de escola valoroso, nós pouco sabemos. E vamos falar um pouquinho da trajetória dele, e não esquecermos de sempre agradecer pelo fato dele ter sido inspirado pela espiritualidade, pelo Espírito de verdade, a nos trazer todo esse material para as nossas reflexões. E hoje, com certeza, nós compreendemos a vida de uma forma diferente. Particularmente, principalmente, porque através da doutrina espírita nós encontramos, são os dois
vamos dizer assim, os 2 pontos da doutrina espírita fundamental para mim, que é o esclarecimento e o consolo. Esclarece consolando e consola esclarecendo. Eu gosto muito de Emmanuel quando se refere à questão das 2 asas da evolução, a asa da intelectualidade, da inteligência e da moralidade, que é o coração. Ele diz que a intelectualidade seria como se fosse uma placa indicativa no deserto e a moralidade, o sentimento, como se fosse um poço, um oásis no meio do deserto. A placa indicativa orienta. O poço no deserto é o sentimento que consola. O peregrino, o viajante, desorientado e sedento, busca a placa indicativa, se orienta e segue, mas morre no meio do caminho com sede. O peregrino viajante, também desorientado e sedento, encontra o poço no oásis, dessedenta, sacia sua sede, mas segue em frente e desorientado não encontra o seu caminho. Ambos têm que caminhar juntos, tanto a orientação da inteligência como o consolo do coração. Não adianta, as 2 asas, elas têm que caminhar juntas. Nós não conhecemos um pássaro que voa com uma asa só, no sentido figurado, não é? Porque senão ele vai ficar rodando no chão. Então não adianta a intelectualidade apenas, o saber, mas o sentimento do coração também é muito importante para nós. Então, antes de comentar sobre esse tema, permita-nos falar várias vezes sobre o nome deste irmão maior, desse irmão que é Kardec. Não há como não fazê-lo. Mas antes, é importante e é bom a gente lembrar de que ele não caminhou sozinho aqui. É bom lembrar o nome que talvez seja desconhecido até por vocês. Amélie Gabrielle Boudet, a doce Gabi, a esposa do professor Rivaio, que esteve com ele em todos os momentos, não apenas como o professor Rivaio, mas também nos bastidores da codificação, que ela exerceu um papel fundamental ao lado de Kardec. E isso é notório, que ela haveria, no caso, muitas sugestões, orientações que ela tenha fornecido, no sentido de corrigir, ampliar, melhorar o sentido do texto. Porque não foi por acaso que aquela mulher esteve ao lado dele. E é importante que a gente também valorize essa figura da esposa ao lado dele, que não foi apenas uma esposa, mas uma parceira, o tempo todo. E a gente abre um parêntese aqui para enaltecer o papel da mulher, né? No caminho do homem. E quem diz isso também é o nosso querido poeta Victor Hugo. Ele tem um poema, também contemporâneo de Kardec, intitulado O Homem e a Mulher. Ele começa mais ou menos assim: Deus fez para o homem um trono, mas para a mulher um altar. O trono enobrece, o altar santifica. E vem discorrendo uma série de qualidades também da mulher. Ao final ele coloca: o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Então, olha só, aquele ditado que diz que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, eu vou discordar desse ditado. Eu não digo atrás, mas ao lado. E muitas vezes à frente, né? Eu digo isso, eu abro um parênteses, eu sei que minha esposa não vai gostar, ela está aqui presente. Se eu hoje estou aqui falando, a oportunidade de estar falando da doutrina espírita, é porque ela me retirou lá do fundo do poço, um dia. Eu até emociono quando falo isso. Ela não vai gostar que eu fale, não. Ela está ali sentadinha ali. Mas é uma realidade. Então nós, que somos homens, aproveitemos a oportunidade de estar junto dessas mulheres valorosas nas nossas vidas. Tá? Então, aqui vai o meu respeito e toda a minha admiração por Amélie Gabrielle Boudet, ao lado do nosso codificador. Então nós vemos que Kardec, aos 50 anos de idade, como ele nasceu em 1804, mas em 1854, aos 50 anos, ou seja, durante meio século, esse homem permaneceu como Kardec, anônimo. Ninguém conhecia. Tá? Ele exercia a profissão dele de professor, trabalhava com educação. Então, essa preciosidade de espírito esteve guardado ali por 50 anos.
e recebe um convite aparentemente tolo, né, para conhecer, para ver nos salões de Paris as mesas que giravam. A princípio, ele pensou, como um homem de ciência, ele imaginou, bem, enquanto não me provarem que mesas têm cérebro para pensar e músculo e nervos para se movimentar, não passa de história da carochinha. Porque ele era o bom senso encarnado, como dizia Camille Flammarion. Ele tinha um bom senso assim de analisar as coisas. Ele imaginava que poderia ser, né, magnetismo, porque ele estudou magnetismo com Mesmer, e estava surgindo a eletricidade, podia ser qualquer um outro fenômeno. Então ele disse, enquanto não me provarem. Mas um dia em que um grande amigo, o senhor Fortier, o convida na casa da senhora Pleine-Maison a uma reunião séria, ele vai. Ele formula várias questões e lá comparece. Parece que nesse dia a mesa chegava a bailar perto de Kardec, porque sabia que estava diante de um homem sério, não aquelas reuniões frívolas, pueris, infantis, lá daqueles salões onde se buscava por curiosidade. Mas Kardec tinha um propósito, uma finalidade útil ao final. Então, ali nós vemos que ele mergulhou. No caso, ali, quando ele vê aquelas mesas que giravam, desperta a recordação de Kardec, desperta também a programação espiritual desse nosso irmão. Ali, então, era a primavera, o momento de desabrochar do codificador. Hippolyte Denisard Rivaio tinha que diminuir para que Kardec crescesse. Assim também como outro vaso escolhido lá atrás por Jesus, Saulo teve que também diminuir para que Paulo crescesse na sua tarefa. Então, no livro Obras Póstumas, o Espírito Verdade revela a missão de Kardec, porque ele perguntou, eu tenho uma missão? Eu posso falir? E o Espírito de Verdade responde, tu tens uma missão e poderá começar a falir no momento em que falar sobre a sua missão, ou seja, a vaidade. Então, Kardec tinha um propósito, não era apenas para descobrir algo para ele próprio, mas também para toda uma humanidade, como hoje também recebemos todo esse trabalho que ele deixou para nós como verdadeiro legado. E ele mergulha intensamente naqueles estudos e nos deixa um recado também nas entrelinhas. E até hoje a gente coloca para aqueles que começam a doutrina espírita nos cursos e que esta casa oferece em abundância, em vários dias, em vários horários, que o que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Ou seja, vamos fazer o estudo dando continuidade, se aprofundando, porque é um estudo que visa a nossa felicidade, buscar o nosso interior. Não é estudar apenas como a gente estuda. Uma vez, eu fazendo uma comparação, me foi dado um trabalho para fazer de geografia. De geografia eu estudei, vi que eu tinha que tirar uma nota naquela matéria. Estudei, cumpri o meu papel, depois esqueci. Porque não me interessava mais. A partir do momento que eu estudei aquela disciplina e vi que tinha tudo a ver com o meu dia a dia, eu dei um valor a mais naquilo que eu estava estudando. Então, quando a gente estudar a doutrina espírita, estudar focando, colocando o foco para nós mesmos. O que isso tem a ver com a minha vida, com o meu dia a dia, com o meu viver? Então, aqui Kardec mostra para a gente que a gente não nasce grande. A gente se engrandece através do cumprimento das nossas tarefas, das nossas missões. Isso para cada um de nós. E lá em Obras Póstumas também, uma das obras de Kardec, em Obras Póstumas depois da desencarnação dele, o Espírito de Verdade fala para ele que ao divulgar, ao estudo, ao se empenhar no estudo da doutrina espírita, ele teria um desgaste de suas forças orgânicas. E ele iria desencarnar através dessas forças que foram desgastadas. Interessante, né? Ele utilizou as suas forças, mas com um objetivo útil, com um propósito. E algumas vezes, alguns companheiros fizeram alguns comentários até
impróprios. Porque Kardec então sabia e se suicidou. Não. Na realidade, é como se eu tenho uma ferramenta para trabalhar num campo, num arado. E eu trabalho aquela ferramenta naquele arado e produzo naquele arado, e aquela ferramenta vem a se danificar, eu fui útil. Eu não deixei aquela minha ferramenta encostada ao sabor da ferrugem, do tempo, e ela se desgastou. No caso, a ferramenta utilizada por Kardec, ele deu uma utilidade, ele cumpriu o trabalho, ele foi avisado e deixou esse legado para a gente, né? Voltemos então ao templo, lá em Atos dos Apóstolos. A gente vai fazer um paralelo entre Saulo, que foi um vaso escolhido por Jesus, e também Kardec, que também foi um vaso escolhido por Jesus para trazer essa terceira revelação, esse Consolador que ele havia prometido lá em João, na passagem inicial. Lá no capítulo 9, versículos 15 a 16, diz assim: o Senhor Jesus diz a Ananias: vai, porque esse homem, ele fala aqui de Saulo, Ananias, é para mim o vaso escolhido, para levar o meu evangelho a todas as gentes, mostrar a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Para quem leu Paulo e Estevão, essa obra magnífica, Ananias foi aquele que conduziu Abigail, que foi a noiva de Saulo, ao cristianismo. E isso contrariava Saulo, porque Saulo era fiel à lei mosaica. Ele era fiel. Todo aquele que atravessasse na frente da lei mosaica, ele atropelava. E aí a noiva dele vem a desencarnar, e ele tem como Ananias um adversário dele. E ele vai a Damasco, faltou agora. Ele vai a Damasco em busca de Ananias. Olha só, mas quando chega à entrada de Damasco, ele tem aquela visão, aquela claridade, ele cai do cavalo, literalmente cego, e ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele quer saber quem é. Aquela voz suave, aquela voz profunda, marcante, a voz de Jesus. E ele diz: quem é? E sou eu, Jesus. Prontamente ele fala: o que queres, Senhor? Tu que eu faça. O que queres, Senhor? Tu que eu faça. E ele, que havia mostrado apenas a Ásia o que o ódio, fruto da mentira, podia fazer sem o Cristo e contra o Cristo, a partir dali ele quis mostrar não apenas a Ásia, mas a todo mundo o que o amor, fruto da verdade, poderia fazer com o Cristo e pelo Cristo. E ele segue a Damasco. Jesus orienta a aguardar que chegará uma notícia para ele. E exatamente Ananias que vai levar. E Ananias fica preocupado, né? Porque, mas mestre, como se isso aqui já é meu, né? Ele deve ter pensado: mas tem certeza? Eu que tenho que ir a Saulo? Ele não veio para me torturar, me prender? Mas foi o Jesus que falou isso para Ananias. Ananias não tinha dúvida, ele confiava, ele foi. E aqui a gente fala, ele, na própria passagem de Atos dos Apóstolos, foi o vaso escolhido, porque ele tinha que levar a mensagem do Cristo a todo o povo que era idólatra, que era politeísta, que eram gentios. Porque Jesus havia recomendado aos seus discípulos que fossem à procura das ovelhas perdidas de Israel, aqueles que já tinham conhecimento do Deus único. Seria mais fácil para aqueles discípulos do Cristo ficar ali em Israel. Porque, na realidade, os discípulos não tinham toda aquela estrutura emocional para lidar com os gentios, mas Paulo tinha. Jesus sabia disso e o indicou como o vaso escolhido. Mas ele adverte, através de Ananias, para levar essa notícia para ele: o quanto deve sofrer pelo meu nome. O quanto Saulo deveria sofrer por conduzir a doutrina do Cristo. Repare que naquele momento anuncia-se que Saulo seria o divulgador dos exemplos, dos ensinamentos e das lições do Cristo, que era um trabalhador incansável, que Paulo padeceu muito, padeceu bastante. Teve o abandono da família, dos amigos, mas perseverou. Perseverou. A ponto de um período ele dizer assim:
lutei o bom combate, perdi a posição, mas ganhei a fé. Já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo vive em mim. Esse paralelo, e ele vem a desencarnar de uma forma também bem dura, né? Ele vem a ser decapitado. Mas a gente vê, fazendo uma comparação, ali um paralelo com Kardec, que no século XIV, em 1369, foi Jan Hus, que foi um sacerdote de uma instituição religiosa, que ali levava a essência do cristianismo, a essência do que o Cristo deixou para nós lá atrás. E abriu o seu coração a todos aqueles aflitos, sofridos, os fiéis, e contrariava a instituição religiosa que estava mais preocupada com os dogmas, com os personalismos. Jan Hus vem também, ao contrariar aquela instituição religiosa, ele também vem a ter uma morte trágica, que ele foi queimado vivo. Esse Jan Hus, mais à frente, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, todo aquele que deseja seguir o Cristo não vai encontrar facilidade. Não que a gente sofra o que sofreram os primeiros cristãos, nas cruzes, nas arenas, nas fogueiras. Não. Apenas o jugo que o Cristo nos pede, qual seria? Pensem aí. Amar. Esse é o jugo leve que ele nos pede. E parece que ainda está muito difícil de, pelo menos, a gente guardar isso. Mas nós estamos a caminho, né? Nós estamos caminhando. Então, todo aquele que traz a vivência das lições do Mestre, elas estão levados a esse ponto. Na realidade, a gente busca compreender o Evangelho na sua essência. Nós já temos o Evangelho em nossas vidas. O que fazemos com ele? É como o Emmanuel costuma dizer, o Evangelho corresponde a uma gota de orvalho pura e cristalina. Se ela cai sobre o lírio do campo, ela permanece pura e cristalina. Se a mesma gota pura e cristalina cai na terra, ela vira pasta lamacenta. O que estamos fazendo com o Evangelho em nossas vidas? É o Evangelho do mundo ou é o Evangelho do coração? Esse que tão bem Jesus nos trouxe. Então nós vimos que aquele que segue o Cristo, né, ele vai encontrar dificuldades. E o próprio Kardec, né? O Kardec não encontrou facilidade. Não encontrou. Ele já tinha um nome, né, diante da sociedade parisiense, um nome louvável, mas ele procura colocar esse pseudônimo de Allan Kardec para que não confundisse o que ele era como homem do mundo, mas como aquele que iria divulgar a doutrina do Cristo. Mas ele também sofreu muitas perseguições. Não sei se vocês se recordam, depois de ele, com muita luta, poder colocar para a vendagem das suas obras, ele leva essa obra para a Espanha. E lá o bispo, lá da Espanha, de Madrid, parece, Barcelona, né? De Barcelona, ele confisca aqueles 300 volumes do Livro dos Espíritos. E aí? E queima. E ele paga as taxas da alfândega, tudo certinho. Não contrariou nenhuma norma. Mas aquela autoridade eclesiástica achou, consultando o INDEX, que era o índice de livros proibidos, achou que seria uma obra, vamos dizer assim, uma obra contrária à igreja. E manda queimar. Olha os resquícios ainda da Inquisição, muito presentes naquela época. Então Kardec não encontrou facilidade. Não encontrou facilidade. Encontrou muita dificuldade. Mostrando para a gente também que quando a gente procura, por exemplo, uma casa espírita como a nossa, a gente não vem aqui para buscar retirar da nossa vida as dificuldades. Não é isso? A gente, por quê? Porque na própria dificuldade é que está o remédio. Quando a gente consegue superar aquela dificuldade, compreender a razão daquela dificuldade, a gente já está conseguindo ali iniciar o processo do nosso tratamento, da nossa cura. Porque não há felicidade em cima de facilidade, mas há, sim, em cima das dificuldades bem compreendidas, superadas, para que a gente possa caminhar junto ao Cristo.
Vamos lá, tem um roteiro aqui que a gente está seguindo. Jesus, quando veio para nós, ele não veio apenas curar os corpos, né? Os corpos estavam enfermos, como o cego, Bartimeu, como os coxos, os paralíticos, aquela mulher hemorroísta, aquela mulher que tinha uma hemorragia durante muitos anos, mais de uma década. Ele veio para curar espíritos. Essa é a proposta que Kardec vem trazer para a gente. Trazer a nossa visão da vida espiritual, além do que a gente vê. E ele pede para que a gente tenha uma vida em abundância. Eu vim para que tivesses vida em abundância. Será que essa vida que ele se refere é a vida material? Ou é uma vida além do que a gente está imaginando? Tem uma passagem, eu gosto muito do comentarista do Evangelho, o Emmanuel, que ele diz assim, ó, viver é a experiência digna da imortalidade. E ele acrescenta, o colibri, que é o bem-te-vi, ele busca a flor para sugar o néctar. O abutre, o urubu, busca os detritos para se alimentar das sujeiras. O homem vive de suas emoções. Como ele vive? Se aproveitando do néctar do amor ou dos detritos das vis paixões? Porque se a gente experimenta passa por uma experiência de egoísmo, de orgulho, de vaidade, essas experiências, elas não irão se eternizar, elas não irão se perpetualizar. Nós teremos que reviver, transformando aquele orgulho que nós tivemos numa determinada encarnação, numa humildade, no egoísmo, no altruísmo, para que aí sim, essa experiência seja digna para se eternizar em nós. Que a partir do momento que a gente faz essa transformação, a gente tem a evolução espiritual, que nós buscamos dessa forma. Então, a nossa reflexão a respeito desse comentário em que Kardec nos traz, vem aqui a preocupação de Jesus em buscar o reino dos céus. Buscar o reino dos céus. E onde estaria esse reino dos céus tão propagado pelo Cristo? O reino dos céus está dentro de cada um de nós. E a gente observa que a doutrina espírita, aqui nós vamos observar, quando Kardec nos traz, a doutrina espírita, nós temos 5 princípios básicos que norteiam o nosso caminhar. A ideia de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os dois planos, que é a mediunidade, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Mas olha a visão que ele nos dá a respeito de Deus. Moisés trouxe o Deus como Criador. Jesus trouxe a ideia do Deus Pai. A terceira revelação por Kardec, o Espírito de Verdade, nos traz a ideia de Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nos traz a ideia de justiça. Então, é uma forma diferenciada. A imortalidade da alma. Qual a ideia da imortalidade da alma que a doutrina espírita nos passa? Seria aquela do céu, em que a gente vai ficar na contemplação, vivendo em vida de beatitude eternamente, ou do inferno, quando praticamos algum erro, e vamos ficar ardendo eternamente no mármore, lá do inferno? Ou uma ideia que a doutrina espírita nos traz, da continuidade da vida, da responsabilidade pelos nossos atos, que venha em complementação o 4º pilar da doutrina espírita, que é a pluralidade das vidas, das existências, que é a reencarnação. Que a partir daí a gente vai retomar o ponto em que terminamos de uma vida anterior, dando continuidade a nós mesmos. Já modifica a ideia da imortalidade da alma, quando nós seremos os construtores, os artífices dos nossos próprios destinos. E a oportunidade que Deus nos dá. E o 5º pilar da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja,
Na revista Espírita, todo o universo, como Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós temos na revista Espírita, de março de 1858, Conversas Familiares de Além Túmulo, Kardec evoca na Sociedade Espírita de Paris um espírito chamado Bernard Palissy, oriundo de Júpiter, onde lá é um mundo mais evoluído. E dentre uma série de questões que Kardec faz, ele pergunta quais as leis que regem lá. Existem leis penais? Bernard Palissy responde, não, apenas cumprimos as leis de Deus. E olha só, agora eu abro um parênteses para colocar essa questão da lei divina. Se hoje eu estou aqui, um dia, o Livro dos Espíritos foi responsável por salvar também a minha vida. Porque quando eu me encontrava numa posição em que eu imaginava estar cumprindo a lei na função que eu exercia na minha atividade profissional, eu imaginava que cumpria a lei dos homens, na área de segurança pública. Mas houve um momento em que aquilo começou a me causar um desconforto. E eu busquei, através da doutrina espírita, a solução para esse meu desconforto, ou a causa desse meu desconforto. E quando eu chego em uma casa espírita, nesse dia, o palestrante, muito feliz, estava falando sobre a lei divina ou natural. Era exatamente aquilo que eu estava buscando, preencher aquela lacuna no meu coração. Porque eu imaginava que dentro da lei humana, eu estava cumprindo o que havia sido prescrito para a minha formação profissional. Porque na lei humana diz que há a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, são situações que excluem o crime que uma pessoa venha a praticar. Mas diante da lei divina, isso se modifica. Não é bem assim. Nós seremos responsáveis, sim, pelas nossas atitudes. Mas a partir dali, eu compreendi que mesmo essas leis humanas, elas iriam um dia, como irão, convergir para um ponto só. Como Bernard Palissy nos mostra que lá em Júpiter, eles não têm leis penais, porque lá todos cumprem a lei divina. Então, todas elas, por mais imperfeitas que sejam ainda na Terra, elas um dia irão convergir para o mesmo ponto. E eu, graças a Deus, reencontrei, através da doutrina espírita, através de Jesus, que eu pude me aproximar mais de Deus. Então, voltemos aqui. Eu pulei um pouquinho, né, porque eu já fui direto em Kardec adulto. Mas Kardec, aos 10 anos, ele foi estudar com Pestalozzi, Johann Henrique Pestalozzi, no Instituto Yverdun, lá na Suíça. E lá ele se preocupava essencialmente com a educação. Ele era de uma família ligada à advocacia, à magistratura, e tinha uma certa condição financeira. Mas lá no Instituto Pestalozzi havia alunos cujos pais podiam custear seus estudos, mas havia outros que não tinham essa condição. Mas Pestalozzi admitia a todos, e Kardec começou a compreender a questão dessa desigualdade, compreendia e convivia com esses alunos também. Podemos ver também que Kardec, pouco a pouco, ele foi conquistando a simpatia de Pestalozzi pelo seu sentimento. E depois de um certo tempo, o próprio Rivaio, a ele é confiada a monitoria da turma. E ele fica ali substituindo algumas vezes o professor Pestalozzi. Então a gente percebe aí a capacidade desse espírito que já ali, na adolescência, ele já demonstrava o que ele seria capaz de fazer. E quando ele cresce
né, ali, quando ele chega naquela idade, aos 50 anos, ele percebe ali as mesas girantes, ele tem uma outra visão sobre aquele fenômeno. Quando muitos perguntavam uma série de coisas, né, fúteis, ele pergunta: quem são vocês? E aquele fenômeno responde: espíritos. E ali vem à tona toda aquela memória dele, aquela programação espiritual, porque quando ele recebe esse pseudônimo de Allan Kardec fora uma encarnação dele como celta, um sacerdote druida, que conviveu lá há 2000 anos antes do Cristo, que aquele grupo druida já trazia estruturado a questão da imortalidade da alma. Tanto é que, como era um povo, vamos dizer assim, guerreiro, os guerreiros que morriam em combate, os corpos eram como que abandonados, não por desrespeito, mas porque eles diziam: ali apenas está a armadura do guerreiro, porque o guerreiro já seguiu no seu combate. Quando os doentes, os enfermos, em estado terminal, eles chegavam no ouvido e cochichavam para que eles levassem aos seus ancestrais algumas informações. Já traziam estruturada essa questão da imortalidade da alma, talvez muito mais do que nós. E aí já fica a terceira informação a respeito deles, já fica a nível de folclore, tá? Porque eles talvez fossem mais espiritualizados e mais espíritas do que nós. Por quê? Vocês devem estar perguntando aí. Porque eles emprestavam dinheiro para pagar na próxima encarnação. A gente faz isso? Fica a nível de folclore, tá, gente? É só para a gente confirmar que esse homem que encarnou como professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, ele já trazia todo esse patrimônio espiritual para ser um dia como vaso escolhido por Jesus para nos trazer esta grande terceira revelação, que é a doutrina espírita. Me permitam agora, tem um livro chamado Opinião Espírita, pelo Espírito Emmanuel, que recebe o título O Mestre e o Apóstolo. E ele fala assim: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodavam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Lembre daquela passagem: o quanto deverá sofrer pelo meu nome. Jesus havia afirmado isso. Então, o trabalho desse professor que organizou, que compilou, que nos trouxe através de muitos livros, de 50 cadernos, que ele didaticamente nos trouxe, e hoje nós temos tudo mastigado. Foi fruto de muito empenho, de muito sacrifício. Continua Emmanuel no livro Opinião Espírita: Jesus caminha sem convenções, Kardec age sem preconceitos. Jesus convida ao amor, Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão, Kardec esclarece o povo. Veja uma semelhança de conduta entre os dois, mestre e professor. Ele continua: Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Fenômenos mediúnicos que estão nos evangelhos, né, abundantemente, que para muitos parecem milagres. Vamos ler a Gênese, estudar a Gênese, que ali a gente vai desmistificar essa questão dos milagres através da leitura, do estudo dos fluidos, as curas que Jesus fazia, a filha de Jairo que levantou o cego Bartimeu, enfim, todas aquelas curas são explicáveis plenamente, não como milagres, não como coisas sobrenaturais, mas como fruto de fluidos, e a gente estudando a gente vai compreender. Continua aqui Emmanuel: Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma:
é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus afirma: há muitas moradas na casa de meu Pai. Kardec afirma sobre outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade está nos libertando, ou não? Paremos para pensar. A doutrina espírita está de fato nos libertando? Em suma, diante dos acessos que temos aos altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus é a porta. Essa porta estreita, com dificuldade, mas que todos nós possamos passar. A porta das ovelhas. O caminho é Ele, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Não sei vocês, né? Mas eu preciso muito dessa chave. Estudando a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, eu recuperei Jesus. Recuperando Jesus, recuperei Deus na minha vida. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver nos propósitos de íntimas renovações. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Isso, nós outros, vamos a pensar, fechar os nossos olhinhos, não nos distraiamos com a movimentação que se faz necessária. Quem já tomou o passe de cura, continue em sintonia com Jesus, com os guias da casa nesse momento. Isso é muito importante. Então, nós vamos agora voltar ao coração amoroso de Jesus e pedir: Senhor Jesus, abençoa a mão dos médiuns, abençoa, Senhor, todos esses espíritos amigos que aqui se encontram para nos ajudar. Que todos nós possamos, Senhor, receber o que cada um necessitamos. Que seja então, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Deus, que possamos iniciar o momento do passe. Graças a Deus. Então, Jesus pergunta: por que dormis? E fala aos discípulos: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E Jesus continua nos perguntando: por que dormis? O dormir aqui não é o sono do corpo físico, mas sim o sono da alma. Será que nós estamos continuando adormecidos, buscando os valores do mundo, buscando a parte material, esquecendo do nosso espírito, esquecendo de buscar os valores espirituais? Nós estamos aqui tendo a oportunidade de uma casa espírita que nos acolhe, que tem palestras e estudos. Então, somos todos convidados a estudar e colocar em prática esse estudo, trabalhando no bem, fazendo bem, trabalhando na obra social, até mesmo colocar água num copinho para que seja fluidificado, é trabalho no bem. O que é trabalho para os espíritos que eles nos falam? Trabalho é toda ocupação útil. Então, se nós estamos sendo útil, se nós estamos fazendo bem, nós estamos acordados, nós estamos alertas. Mas se a gente não está fazendo nada, se a gente não está buscando os valores espirituais, nós estamos dormindo. Então, a gente tem que permanecer vigilante, buscando trabalhar no bem, buscando fazer a nossa parte. Nós estamos aqui na Terra, encarnados, para progredir, para caminhar espiritualmente, para chegar até Deus.
E nós só vamos chegar até Deus seguindo os ensinamentos de Jesus. Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nós não seguirmos Jesus, nós não chegaremos a Deus um dia. Por isso temos que trabalhar. E nosso irmão falou para nós na palestra que a gente se engrandece através do cumprimento de nossas tarefas. Então, que nós possamos engrandecer a nossa alma aqui no trabalho do bem. Que Jesus nos abençoe. Vamos agora agradecer por tudo que recebemos nessa tarde. Senhor Jesus, Mestre querido, querido Kardec, querido Leon Denis, amado Altivo, professor José Jorge, Chico, doutor Bezerra, doutor Erma, são tantos amores queridos, espíritos amigos que nos carregam no colo, que hoje nos deram esse amor, seja em forma do estudo apresentado pelo companheiro, pelos companheiros, seja em forma do passe, que é uma doação de amor. Que possamos, Senhor Jesus, chegarmos até nossos lares, protegidos, amparados, e que possamos manter essa vibração de amor durante todo o tempo. Protege, Senhor Jesus, a cada um de nós. Protege, Mestre querido, as fronteiras materiais e espirituais desta casa de amor, fortalecendo também os seus dirigentes materiais e espirituais. Que possamos, Senhor Jesus, nos lembrarmos a cada dia do esforço, do amor, de todo o sofrimento desses espíritos amigos, desse nosso querido Allan Kardec, para trazer, hoje ainda, tanto ensinamento, ensinamento que consola, que liberta. Que seja então, Senhor Jesus, em nome desses amigos do bem, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por terminado a nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.